Red Pill, uma ideia que tem se espalhado pela internet afora, sendo difundida principalmente por homens que buscam ser as melhores versões de si mesmos, como estoicos, ou são homens que simplesmente aceitaram essa ideia para disfarçar o seu machismo e sua insegurança com mulheres. Ressurgiu o tema Red Pill com Andrew Tate, um influencer americano que começou a disseminar a ideia de que os homens estão sendo enganados pelas mulheres e que precisavam acordar para a realidade, onde é citado o filme Matrix. No filme é oferecido ao protagonista duas pílulas, a azul, onde ele continuaria vivendo no mundo de fantasias, e a vermelha, onde ele despertaria para a realidade. No filme, o protagonista escolhe a vermelha e é mostrado a ele como o mundo que ele vive na verdade é uma merda, e nada do que ele acreditava é verdade. O movimento Red Pill diz que no mundo atual, as mulheres estão tentando se sobrepor aos homens, o que nós devemos abrir nossos olhos para a verdade. Mas afinal, qual é a verdade que os Red Pills querem revelar? Primeiro, para entender o que seria essa verdade, a gente tem que entender o que é a Red Pill. A Red Pill é uma ideologia que defende que os homens são naturalmente superiores às mulheres em inteligência, liderança e sociabilidade. Nessa visão de mundo, o feminismo e a luta por igualdade são formas de opressão aos homens. Esse tipo de argumento e ideia tem sido difundido enormemente pela internet nos últimos anos. A internet virou a terra das autoridades sem fundamento. E é incrivelmente difícil que você não tenha esbarrado em casos como Calvo do Campari, por exemplo. Muito bem, né? Eu tomando meu Campari e a mina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, mano, não vou tomar agora, que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então assim, a mulher tem muita coisa, tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas, cara, não é na maldade. A internet se tornou um lugar onde qualquer pessoa que fale com convicção sobre algum tema é tratada como autoridade. Mas a Red Pill, apesar de ser uma pílula, possui lados dessa mesma pílula. Eu quero saber a sua opinião, baseado no que você já sabe. Qual que é a sua opinião sobre a Red Pill? É uma coisa boa ou uma coisa negativa? Fala pra mim aqui nos comentários. A moral, segundo muitos filósofos, é o conjunto de valores que orientam e guiam a conduta das pessoas para uma melhor sociedade. Um ato moral pode ser entendido como algo correto a se fazer, como por exemplo, quando o idoso lhe pede ajuda para carregar algo mais pesado ou atravessar a rua. É moralmente correto ajudá-lo, porque nos foi ensinado a ajudar aqueles com menos capacidades do que nós. Então entendemos essa atitude como correta. Mas agora, se voltarmos para 1937, num outro contexto, na Alemanha, onde um homem dissemina palavras de ódio contra judeus, dizendo que eles são culpados pela desgraça de seu país e que, sim, eles deveriam ser punidos por isso, é correto? Óbvio que punir pessoas assim não é moralmente correto, mas o contexto fez com que milhares de pessoas tivessem sua moral distorcida e acreditassem que esse tipo de atitude seria correta, de acordo com o próprio contexto da época. O fato é que todos nós, seres humanos, temos alguma crença enraizada em nós mesmos, só que por algum motivo moral ou ético, temos vergonha de expressá-la de alguma forma. E quando alguém fala isso publicamente, isso atinge a parte mais interna da gente que acredita nisso e faz parecer com que essas atitudes sejam corretas, pois o contexto fez a sua moral ser distorcida ao ponto de acreditar nestas coisas. Mas agora trazendo essa ideia para os dias atuais, onde a Red Pill tem 44 bilhões de visualizações no TikTok e outros bilhões em outras redes. O que tu acha que vai acontecer quando esse tipo de ideia chega em pessoas que se encontram frustradas com as mulheres ou que já carregam com si próprias ideias misóginas ou machistas? Isso dá a essas pessoas um senso de que essas ideias são moralmente corretas, tornando tudo isso perigoso tanto para as mulheres e para os homens. As mulheres por se envolverem com pessoas que entendem e tratam elas como inferiores, e os homens por carregarem essas ideologias que futuramente farão com que ele tenha dificuldade em se relacionar com mulheres por acreditar que todas as mulheres do mundo são péssimas, são traidoras e são mentirosas. O fato é que muito dos argumentos da Red Pill são baseados em puro achismo, como a frase do influencer e defensor da Red Pill, Thiago Schultz, também conhecido como Calvo do Campari. Toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. É uma afirmação baseada totalmente em achismo. Toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. Vou melhorar ainda. Toda mulher é vagabunda até que ela me prove o contrário, tá? E o que eu quero dizer com isso é justamente o seguinte.
Na minha percepção, não importa quão boa a mina seja, mano, eu sei que ela tem um lado piranha obscuro. Pois se é possível considerar que todas as mulheres são vagabundas, é possível considerar que sim, também todos os homens estão aptos a serem pessoas de má índole, má fé, mentirosos, traidores ou pessoas que você não quer se relacionar ou quer confiar, ou talvez terá extrema desconfiança em um relacionamento, até que se prove o contrário. Outros pensamentos como o de que mulheres não são confiáveis para relacionamentos, que mulheres não devem usar roupas curtas, ou que mulheres não devem ter filhos, se você quiser se envolver com elas e tiver um relacionamento a longo prazo. Essa frase, por mais que seja perigosa do jeito que se fala e ofensiva até do jeito que se fala, também é um argumento muito nocivo tanto para os homens como para as mulheres, pois as mulheres que estão lá nos seus 28, 30 anos e já têm um filho, escutam uma coisa dessa e simplesmente podem abraçar essa ideia e acreditar que elas estão atrasadas, que elas estão ultrapassadas, que elas estão velhas e que elas já não prestam mais, fazendo com que elas tenham dúvidas, questionamentos próprios, crises e ansiedade por conta desse tipo de comentário que faz elas pensarem esse tipo de coisa. Um dos argumentos utilizados para validar essa ideia foi um estudo sobre o valor sexual de mercado que mostra que mulheres a partir dos seus 15 anos já têm muito mais valor sexual do que os homens, e que isso se mantém até os seus 23 anos, e a partir daí começa a cair significativamente, enquanto os homens, a partir dos seus 25 anos, apenas crescem o seu valor sexual. O fato é que não existem muitos estudos sobre isso, e isso obviamente não é uma regra para todas as relações do mundo, já que quem define o valor que as pessoas têm são as próprias pessoas e não um gráfico que diz isso. Todas as pessoas têm gostos diferentes, então isso torna esse argumento não tão válido assim. Mas, na sua opinião, faz sentido as pessoas terem um valor sexual de mercado? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. No meio desse movimento Red Pill inteiro surgiram outros movimentos, como por exemplo os celibatos involuntários, vulgo incels, que defendem ideias como essas aqui, ó. Movimentos esses que buscam um não relacionamento com mulheres, pois segundo eles mesmos não existe nenhum glamour e é uma perca de tempo. Só que isso é extremamente perigoso, tanto para o homem quanto para a mulher, porque o isolamento de relacionamentos e falta de sexo é um problema real, realmente afeta as pessoas. Grande parte dos incels objetificam as mulheres e as tratam meramente como objetos sexuais, fazendo com que suas relações com elas sejam todas problemáticas. Alguns homens associam a sua dificuldade com mulheres à sua aparência ou algum transtorno psicológico, como por exemplo depressão. Outros dizem que a culpa é das mulheres por serem interesseiras e sempre buscarem apenas homens mais ricos e com o melhor shape possível. Além de existirem outros grupos também, mas os principais adeptos do movimento são sempre homens que já passaram por alguma experiência negativa com alguma mulher e procuram por algum conteúdo de autoajuda, como uma forma de encontrar conforto. E nesses conteúdos eles até encontram, mas eles também encontram um viés de confirmação de que sim, que todas as mulheres na verdade são ruins e que nada do que ele passou é culpa dele, mas sim da mulher com que fez ele passar isso. Fazendo com que esse homem que antes tinha esperanças de ter um relacionamento com a mulher, alguém mais fechado, que não transa, que não se relaciona com mulheres, que não socializa mais direito e vive eternamente com o pensamento de que nenhuma mulher presta. Simplesmente porque alguém te disse aquilo que você queria ouvir sobre as mulheres, você ficou assim. Mas o fato é que isso não é uma verdade que deve ser levada ao pé da letra, porque sim, existem mulheres que manipulam, que mentem, que são interesseiras, assim como existem homens que mentem, manipulam e são interesseiros. Tudo é um ponto de vista, não é porque você ter uma experiência negativa que todas as experiências do mundo serão negativas. O fato é que sim, a Red Pill tem o seu lado tóxico e perigoso, como a gente falou agora há pouco, mas também traz algumas coisas positivas para os homens. Como por exemplo, muitas das ideias dizem para os homens não focarem nas mulheres, mas sim em seu próprio desenvolvimento físico, mental e financeiro, além de terem pensamentos mais críticos sobre relacionamentos e seus funcionamentos. O que na minha opinião é algo muito positivo, pois incentiva os homens a melhorarem no geral, tanto como pessoa, como na sua comunicação, seu trabalho e no seu físico. Tudo isso, segundo aquele estudo de VSM, aumenta o seu valor, e na minha opinião, esse é um lado muito positivo do movimento, que de uma certa forma é ótimo. Quanto mais confiantes os homens forem de si mesmos, menos eles terão atitudes negativas, como discursos de ódio e ideia de que as mulheres são interesseiras ou que não prestam. Muito obrigado por assistir até aqui, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários e até a próxima.